Brasil consome cerca de 12 milhões de toneladas de trigo por ano, uma quantidade maior do que a produção nacional. Por isso, o país precisa importar o cereal de países como a Argentina, Uruguai e Estados Unidos. Mas esse cenário pode mudar. A expectativa é de que o Brasil aumente a área de plantio do trigo nos próximos anos. De acordo com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o Brasil plantou nesta safra quase 3 milhões de hectares de trigo. Apesar da área ser 6% maior do que a safra passada, uma estimativa da Embrapa mostra que o país tem potencial de plantio bem maior do que esse número, podendo chegar a 12 milhões de hectares. Ou seja, na colheita, a produção seria 4 vezes maior, o que já tornaria o país autossuficiente em trigo. O Brasil já esteve bem perto da autossuficiência. Em 1973, o governo federal criou um subsídio para incentivar o plantio do trigo, por conta do aumento dos preços no mercado internacional. 15 anos depois, o país já produzia em torno de 5 milhões de toneladas, mais de 90% do que precisava para o consumo. Em 1988, o governo retirou o subsídio. E na década seguinte, de 90, a produção caiu para menos de 3 milhões de toneladas. Aliado ao desestímulo financeiro ao produtor, a queda no cultivo também se deu por conta do valor agregado de outras culturas, principalmente o milho, como explica o analista da Embrapa, Oswaldo Vieira. O produtor ele quer ter liquidez no seu produto. Ele quer, hoje, que nem com milho, que nem aí no Paraná, principalmente, o produtor ele planta soja, planta milho. O Paraná tem uma grande indústria de proteína animal que absorve grande parte desse produto. Então, o trigo ele não tem essa liquidez que tem uma cultura de verão, de uma soja e do milho. Oswaldo destaca ainda que um dos processos para tornar o país autossuficiente está no desenvolvimento da produção da cultura no Cerrado brasileiro, a partir do plantio de variedades adaptadas ao clima da região. O que a gente tem trabalhado é essa possibilidade do Cerrado, né, que tem hoje uma área potencial, que a gente sempre diz assim, tem um estudo da Embrapa que leva em conta 2 fatores, declividade e altitude, né? Aí teria 2,7 milhões de hectares no Cerrado disponíveis. Só que agora a gente tem visto também que mesmo em áreas com altitudes inferior a 600, 800 metros, é possível cultivar no Cerrado trigo. Com isso, nós expandiria a área para mais de 5 milhões de hectares que poderia ser plantado só no Cerrado brasileiro com trigo. A Embrapa desenvolveu cultivares daí adaptadas para essas regiões mais quentes, né, com temperaturas mais elevadas, com maior tolerância à seca, abrindo, então, essa possibilidade de para o produtor ter mais uma opção para cultivo, além do milho na safrinha. Com o início da colheita do trigo, a expectativa é de que a produção nacional este ano seja de 9 milhões de toneladas, uma média de 3 mil quilos por hectare. O desempenho positivo de novas cultivares também pode contribuir com o aumento da produção. Nesta área de plantio, na Fazenda Escola da FAG, a expectativa é de que sejam colhidos 4 mil quilos de trigo por hectare. Esse material foi plantado, é um material muito precoce, é o material mais precoce que tem hoje no mercado, é o RS Sena. E o clima colaborou, né? Nós tivemos as chuvas regulares aí quando precisou e não tivemos nenhum evento de geada nessa área também. O material muito sadio, então também tivemos poucos problemas com doenças fúngicas, né? Fizemos só 2 aplicações no manejo aí de doenças. Então a expectativa é uma colheita muito boa desse material. E o trigo hoje, como nós estivemos acompanhando no último Agrofag, né, falando sobre o show rural de inverno, todo aquele incentivo que houve ali em função do plantio do trigo, nós vemos aqui na prática que é possível atingir aquelas metas que a Copavel sugeriu no evento, né, de o Brasil se tornar autossuficiente em trigo. E assim, eu acredito muito nessa meta. Eu acho que nós temos um potencial muito grande para desenvolver essa cultura.
Nós assistimos a reportagem que fala sobre a produção total e as expectativas para o cultivo de trigo no Brasil. Aqui no estúdio a gente continua conversando sobre esse cenário. Para falar com a gente sobre isso, o professor Jorge Geller, engenheiro agrônomo e também professor do curso de agronomia do Centro FAG. Bom dia, seja bem-vindo, professor. Bom dia para vocês, bom dia para os espectadores. Muito bem. E Lipa também está aqui com a gente, gerente comercial de grãos da Copavel. Seja bem-vindo, Lipa. Ok, obrigado pelo convite. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e a vocês do estúdio. Muito bem, eu vou começar perguntando, professor Geller, o Helmut acabou de comentar uma questão que a gente tratou muito na semana passada aqui no programa, que é a expectativa de aumento da produção de trigo no país. A gente está percebendo que o trigo vem trazendo várias oportunidades para o produtor, é isso, né? Sem dúvida, o trigo é uma cultura tradicional, é a cultura mais estudada pela tecnologia brasileira, né? Há muito tempo a Embrapa Trigo tem desenvolvido cultivares e tecnologias. Então existe tecnologias de cultivo da cultura, tá? E é uma cultura que ela foi, vamos dizer assim, abandonada, né, por outros fatores, né? Vários fatores complicam, sobretudo questões ambientais, né? Essas questões ambientais pesam muito e na ocasião em que foi diminuindo a sua área, não existiam cultivares com altos potenciais, como foi frisado pelo nosso colega Helmut, né, aqui, tá? Então hoje há uma expectativa grande de plantio e de alcance de bons rendimentos e, portanto, produção, a ponto da gente se tornar autossuficiente em algum momento, né? E isso, sobretudo, se ocorrer desenvolvimento de cultivares adaptadas àquele ambiente, né? E também um domínio da cultura conforme o ambiente em que se cultiva. Uhum. Hoje a área total de produção são 3 milhões de hectares no país. Essa expectativa é de aumento, né? Aumento dessa área. Lipa, você também faz parte dessa ideia da Copavel de disseminar a cultura do trigo para o país todo. Entende que a ampliação da área de cultivo no Cerrado também é algo que vai trazer aí essa expectativa de melhoria e aumento, né, na produtividade do trigo? Com certeza. O mercado hoje, ele oferece bons ganhos para quem está produzindo trigo. E o produtor rural, na hora dele preferir ou se planta milho, safrinha, segunda safra que dizem, ou o plantio do trigo. Eu acredito assim, porque para o produtor preferir plantar o trigo, ele tem que ter um incentivo de preço para que ele tenha um preço competitivo na hora dele colher. Porque a cultura do trigo é uma cultura, assim, muito desafiadora. Que a gente tem problema de clima, né, professor? Nós temos problema de vários segmentos aí que podem atrapalharem a produção do trigo. Então, eu vejo assim, a Copavel, ela vem fazendo o trabalho para que o Brasil seja assim, que tenha autossuficiência na produção, tá? Você falou do Cerrado. O Cerrado é uma expansão que já é realidade. Esse ano, eles já vão colher 500 mil toneladas de trigo, tá? Já tem estudo que para o ano que vem, a produção deles chega a 1 milhão de toneladas. Então, eu vejo que a produção do Brasil, de 5 a 10 anos, nós vamos ser autossuficientes. E se nós pensarmos assim, um pouco mais à frente, eu digo de 15 a 20 anos, nós vamos ser assim, grande exportador de trigo. Tá? Porque vai ser expandido o Cerrado, isso é com certeza. Bem, acho que vai muito também da questão do desenvolvimento genético, né? Essa que é a sua área também, né, professor? Desenvolvimento genético que a Embrapa, principalmente, vem estudando e desenvolvendo para que hajam cultivares que sejam resistentes ao clima, né, principalmente do Cerrado, vem contribuindo para que o trigo consiga ser disseminado Brasil afora, né? Isso do melhoramento genético é essencial. É essencial, é importante, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Lipa, né? Lipa, você falou aí dessa autossuficiência, né? Você acredita que com essa fronteira indo para o Cerrado, certo? O pessoal aqui do Sul deixaria de produzir, diminuiria a área de trigo? Porque, veja bem, existe o fator mais importante para você plantar trigo é preço, né?
Se você tem o Cerrado produzindo mais, pode influenciar no preço aqui. O que você acha dessa situação? Eu acredito que não. Por que eu falo que não? Porque o mercado no Cerrado, ele não vem para o sul do Paraná, aqui o sul do Paraná e o sul do Brasil. Ele vai ficar lá, tá? Porque a produção do trigo no Cerrado não tem como descer aqui para o sul, mesmo porque a logística é muito cara, tá? Então ficaria por lá, ou eles vão para exportação, que lá nós temos os portos que ficam na fronteira, tá? Aí que vem a questão aqui do sul. Como nós temos uma produção muito boa no Paraná, que eu acredito que deve crescer, nós temos uma produção muito boa no Rio Grande do Sul, nós teríamos que também exportar, tá? Então eu não vejo assim o Cerrado ser competidor com o sul do país, do Brasil. Eu não vejo assim. Sim. Eu acho que é uma oportunidade deles lá, que lá fica por lá mesmo. Eles vão ter uma grande produtividade, que eu acredito que daqui 10 a 15 anos eles já vão estar produzindo aí os seus 3,7, 4 milhões de toneladas, que isso é muito bom para o país, né? E para cá não vem. Quer dizer, vai contribuir para a autossuficiência, mas localizado com a região mais central, né, mais no Brasil Central, e o Sul produzindo... E o Sul. Porque mesmo assim, eles quase não pegam produto do trigo aqui para levar para lá, a região lá. Mas eles têm bastante moinhos lá, né? Eles têm bastante, mas eles pegam muito trigo da Argentina, pegam muito trigo dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles vêm pelo mar e lá fica mais fácil eles importar. Porque o custo logístico do sul até lá é muito. Tem que viajar aí 3.500 quilômetros. Eu queria fazer uma pergunta agora para o professor Geller. Professor Geller, com a cigarrinha no milho, certo? É um problema sério para quem planta milho, né? É possível aumentar a área? Você acha que essa área vai aumentar com esse problema do cigarrinho? Nessa parte técnica, que o senhor poderia dizer para nós? Porque o milho está tomando espaço, né, do trigo, né? Tomou o espaço, né? O milho de segunda safra, exato. O pessoal chama de safrinha, né? Ele tomou realmente o espaço da cultura do trigo, tá? E além ele tomou porque ele é mais rentável, né? Ele oferece, ele entrega uma rentabilidade melhor do que a própria cultura do trigo, tá? Então, infelizmente, com o advento dessa praga, né, provavelmente muitos produtores estão pensando hoje em voltar ao cultivo de trigo, aqui na nossa região, né, na grande região aqui, né? Então, provavelmente haverá um aumento, como o Lipa comentou, né, aqui no Paraná mesmo, uma expansão de área já, aqui no oeste, principalmente, no norte, que também o milho é infectado pela cigarrinha. Então, o pessoal ainda não tem o domínio da tecnologia de controle total, né? Porque já existe cultivares tolerantes às bactérias, já existe inseticidas para controlar. O que falta é dominar melhor essas tecnologias de controle, tá? Talvez aí o milho volte, mas num horizonte de 2, 3 anos, eu acho que o trigo vai expandir, inclusive na nossa região, né? É um desafio, esse é um desafio que se tem aqui, porque aqui a gente está numa região úmida e frio. Chove além do que a cultura demanda. E essa chuva além, né, a mais, né, tem provocado problemas sanitários na cultura, provocando doenças, né, que mesmo com fungicidas, com a aplicação de produtos químicos, não se está controlando totalmente. Então essas doenças estão fazendo com que a produtividade caia em relação ao potencial que a cultura tem. E eu vou aproveitar o gancho e falar sobre qualidade. Comentamos um pouco sobre quantidade, né, produzida aqui no Paraná, e vamos falar sobre a qualidade agora desse trigo. Para que haja o principal produto final a partir do trigo, que é a farinha, precisa ter qualidade de grão. E as principais técnicas de manejo, a gente está vendo aí. Algumas delas foram apresentadas no Show Rural de Inverno da Copavel. O que vocês destacariam hoje enquanto qualidade aqui para a nossa região? Qual que é o foco que o produtor precisa tomar para ter qualidade de grão no trigo? Veja bem, o trigo ele é uma cultura sensível à geada. E o grande problema da qualidade está no tempo, tá? Se ele der uma geada, ele vai ter problema de qualidade. Ou mesmo na colheita, se tiver um tempo muito chuvoso, ele vai ter problema de qualidade também.
E é aí que interfere na questão para os moinhos, porque o moinho precisa de fazer uma farinha de qualidade, farinha boa. Ele precisa receber uma matéria-prima boa, né? E essa matéria-prima boa, o produtor ele não tem o domínio sobre ela. Depende do clima, depende do tempo, né? Então, se nós tivermos assim, igual esse ano, um clima bom, clima legal, não tivemos muita chuva, tivemos bom frio, que está ajudando na questão da qualidade do grão. Hoje, o trigo que nós estamos recebendo está uma qualidade excelente, tá? Um pH bom, um fale bom, um W bom. Agora, vamos ver se essa qualidade ela vai persistir até o final da colheita. Eu quero agregar o que o Lipa comentou, né, mais um fator, que é características genéticas, né? A questão de força de glúten, ela está mais ligada à característica genética das cultivares, né, do que o ambiente. Como ele comentou, o ambiente influi. Muita chuva, principalmente chuva perto da colheita ou após o espigamento, pode produzir doenças de espiga, tal como a giberela, né, que deteriora a qualidade do grão, traz problemas de micotoxinas. Mas então uma das soluções para a melhoria da qualidade seria também o cultivo de cultivares de trigo com a força de W, que a gente fala, né, acima de 300, ou seja, trigos melhoradores, né? Tá? Daí, se predominar trigos melhoradores, a qualidade que chega na cooperativa, chega nos moinhos, vai ter uma grande qualidade de farinha, né? É a tal de força do glúten, né? Aquele componente que vai panificar, né? Que vai dar a possibilidade do que o pão, além de branco, né, tenha expansão. Expansão é crescimento, né, que dê massa, né? Então isso está ligado à força de glúten, que é uma característica quase que inerente a cultivares. E que está sendo melhorado. Felizmente, as companhias que produzem cultivares de trigo estão buscando esse mais, né? Hoje a maioria das cultivares tem essa força de W acima de 300, caracterizando trigos melhoradores. E aqui em Cascavel a gente tem um exemplo de moinho que tem uma capacidade alta para moagem, né? 700 toneladas por dia no moinho da Copavel. A gente vai acompanhar agora uma reportagem que a Débora Braga produziu junto com o Luiz Marcondes a respeito do moinho da Copavel. Vamos ver. Com o início da colheita do trigo, os moinhos se preparam para receber a carga do cereal. De acordo com a Conab, o Paraná é o maior estado moageiro do país, com capacidade de 3.300.000 toneladas por ano. A moagem efetiva dos grãos é de 2.650.000 toneladas. Este é um dos moinhos que recebem o cereal depois da colheita. A capacidade de moagem do grão é de 700 toneladas por dia. Daqui sai o farelo e a farinha de trigo. Os dois passam por dezenas de processos até chegar ao consumidor final. A preparação do trigo começa durante o descarregamento. Os grãos são despejados na moega. Durante esse processo, já são coletadas amostras, onde o cereal passa por um controle de qualidade. É feita a avaliação do pH, da umidade e do peso. E o processo não para. Enquanto isso, este outro equipamento faz a limpeza do trigo, que é separado das impurezas, como o resto de palhada, grãos de outras culturas e a casca. O John é supervisor de produção e conta que do total de moagem diário, 525 toneladas são de farinha de trigo. O farelo corresponde a 25% da produção, utilizado principalmente na fábrica de rações. Ele explica os processos que são realizados na indústria. Esse trigo é feito uma moagem no moinho experimental, é feita uma análise completa. Diante dessa análise, dependendo dos resultados, esse trigo é segregado e armazenado nos nossos silos de armazenagem. Após armazenado, esse grão ele é recolhido e feito uma limpeza desse trigo, né? Ou seja, retirado tudo que não é trigo, né? Fragmentos mais leves, mais pesados, outros tipos de insumos que vêm junto com essa massa, é retirado e é feita uma certa umidificação, né? Umidificado esse grão
e deixado ele em descanso. Armazenado em silos de descanso e deixado em torno de 18 a 24 horas. Após esse armazenamento, é feita a moagem, né? Após esse período de descanso, que serve para que essa umidade, né, fique por toda a massa do grão, é feito o processo de moagem. O John conta ainda que a maioria da produção de farinha é destinada às indústrias de massas e panificação. Nós temos clientes hoje que utilizam nossos produtos, a nossa farinha para fazer massas em geral, massa fresca, massa seca. Nós temos clientes que utilizam a farinha para panificação e também temos clientes que utilizam nossa farinha para biscoitos wafer, biscoitos em gerais. Muito bem, a gente acompanhou aí então o trabalho realizado no moinho da Copavel, uma grande equipe que trabalha todos os dias, né, Lipa? Lá tem bastante gente, lá funcionário que trabalha durante o dia e a noite, que lá roda 24 horas, né? Para poder esmagar aí essa produção de 700 toneladas a dia. Vou fazer uma pergunta para o Lipa. Lipa, é o seguinte, nós vimos a autossuficiência, vimos as fronteiras que podem surgir, vimos a qualidade da genética do professor, agora nós estamos falando da qualidade da farinha. Se a qualidade tem farinhas diferentes, mais para pão, mais para bolacha, como é que vocês recebem isso e destinam parte para bolacha, parte para panificação? Porque nós vimos que ele falar ali no VT, né? Que tem farinhas para todo lado. E nós temos qualidade, farinhas de todo tipo, desculpa. E temos qualidades diferentes de grãos, um para panificação, outro mais para bolacha. Como é que você faz essa segregação? Como é que vocês fazem essa divisão para fornecer esse tipo de farinha para os comerciantes? E se um trigo é a melhor, vamos dizer assim, tem uma bonificação maior? Tem uma bonificação melhor. O produtor, quando ele entrega o trigo na cooperativa ou qualquer lugar, ele entrega o trigo por pH. Então, quanto mais pH, o preço melhor. Vai receber pelo pH, Pelo pH. Então, nós temos o trigo superior e temos o trigo comum, que é separado em dois segmentos. Assim também é a farinha. Porque nós temos o trigo bom, que faz a farinha para panificação, que é uma farinha que a gente fala especial. E nós temos o trigo inferior, que a gente faz farinha comum, que é uma farinha mais escura, que é para biscoito, que é para massas frescas, massa em geral. Então, o produtor recebe remuneração diferente para o trigo de melhor qualidade. Talvez no futuro, né, Lipa, ainda se faça remuneração, qualificação a partir da força do glúten, né? Que também é uma das grandes características da panificação em si. Para o produtor, talvez ele ganhe um alento de plantio quando ele, com pH melhor, né, pH acima de 78, né, o pH é o peso de 100 litros de grãos, né? E é o que baliza a classificação dos trigos hoje, do grão do trigo. Mas se agregasse, no meu entender, classificação por tipo de glúten, força de glúten, talvez o produtor seria mais atraído também, né, a plantar cultivares com essas características e também, né, adaptados ao ambiente, né? Porque o outro desafio é adaptar a sua cultivar ao ambiente vigente na região, né? Então, seria uma indicação da gente, técnica, né? Nós, técnicos, para o pessoal que recebe, que compra o grão do agricultor. Muito bem. Professor Geller, Lipa, a gente agradece a participação de vocês aqui no Agrofag, várias informações para quem está em casa nos acompanhando, e a gente também continua aí, né, professor, ligado nas notícias daqui para frente e vendo aí essa expectativa, tanto da Embrapa, Copavel, vários órgãos de pesquisa, comentando essa questão do Brasil se tornar autossuficiente daqui a alguns anos na produção de trigo. Muito obrigada, pessoal, estão convidados para retornar nas próximas vezes aqui com a gente. Obrigado, tenham um bom dia.